Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Leitura para o signo de Aquário. Leitura que pode também ser associada ao ascendente, ao lunar e Vênus. E aquarianos e aquarianas, vamos ver como que vai ser para vocês a energia do mês de junho de 2026. Aquário, a energia de Urano está em Gêmeos, e quando isso acontece, isso pode causar uma grande revolução coletivamente. Então isso pode gerar alteração de pensamento, né? Na verdade alteração não, uma mudança muito grande de pensamento, de comportamento, em como nós vamos observar ali a sociedade, como vamos interagir, principalmente através dos meios de comunicação, através da fala e assim por diante. Então, é uma informação adicional, porque isso também vai, querendo ou não, influenciar para todos. A energia do momento presente, né, para esse mês de junho, vem falando sobre uma presença de recolhimento. Significa que nesse momento, por mais que você esteja visualizando alguma situação na qual você creia que vai dar tudo errado, ou que isso pode vir a prejudicar em algum sentido, você não... Eu sei que vai parecer até uma coisa fácil a ser dita, né? Não se preocupe com isso, mas na verdade você está seguro ou segura. Essa presença de recolhimento está dizendo assim, olha, você pode continuar fazendo suas coisas, você pode continuar se relacionando, você pode continuar trabalhando, você pode continuar no seu espaço, que isso que hoje você está visualizando como um problema não vai afetar isso. Não vai afetar a sua estabilidade, não vai afetar a sua relação, não vai afetar a sua convivência. O que vai afetar é a importância que você está dando para isso ou colocando nisso. Então, se você começar a... Já ouviram aquele ditado? Se você ficar olhando muito para o abismo, vai chegar um momento que o abismo vai olhar de volta. Então, não fique dando tanta importância, tanta atenção para essas distrações ou para quem esteja tentando fazer isso com você nesse momento. Porque isso só está fazendo você perder tempo e só está fazendo você deixar de aproveitar outros tipos de situação. Essa é uma energia de também saber o momento de se recolher, porque esse mês de junho para você, aquariano ou aquariana, não é um mês de ficar se cobrando, não é um mês de ficar agitado ou agitada, é um mês para você também saber dar um tempo para você, digerir as coisas, parar para pensar um pouco, pelo menos ter um espaço para pensar nos próximos passos que você vai tomar. Não para agir sob o calor do momento, sob o calor da emoção. Vamos com a energia complementar. Com a energia complementar, em relação ao seu espírito, nesse momento ele está sendo guiado por energias angelicais, né? Por uma egrégora angelical. Então, seu anjo de guarda, ou se você tem uma comunicação, uma conexão com arcanjos, ou até com seus mentores, você neste momento está sendo guiada por essas energias espiritualmente.
porque neste momento eles notam que existe algum estado de consciência na qual você pode estar se sentindo perdido ou perdida numa situação. Então eles estão te guiando para fazer você encontrar a saída. Porque a energia inicial, a energia do fundamento, Aquário, já fala a respeito de você não ficar dando muita importância para essas distrações, porque isso está impedindo você de encontrar a saída para o problema que você está vivendo. Ou seja lá para uma situação, né, que você precisa resolver. Então, essas forças espirituais, elas estão encaminhadas para te ajudar a encontrar a saída desse pensamento, desse estado de perdição. Né, que é assim, tô num labirinto e tô tentando achar a saída, não tô conseguindo, muita coisa acontecendo, muitas pessoas me comunicando, muitas coisas chegando. E aí essas forças elas entram para dar essa ajuda. Vocês terão também pessoas procurando vocês. Pessoas que vocês já não viam há algum tempo. Então, amigos antigos, né? Que não que houve uma inimizade, se perdeu a amizade. Mas eu digo assim, às vezes pessoas com quem você estudou, pessoas com quem você trabalhou lá no passado, pessoas com quem você teve uma amizade, mas por algum motivo, por causa de mudança, por causa, às vezes, um casou e o outro não, por caminhos que foram se seguindo de uma maneira diferente, acabaram se perdendo o contato. E mostra vocês se reconectando com essas pessoas procurando vocês, encontrando vocês nas redes sociais, ou encontrando vocês em algum local. Então fala sobre essas aproximações dessas pessoas nesse período, tudo bem? O que fica aqui, né, de alerta para o mês de junho, que vocês devem ter uma atenção. Eu diria para vocês que isso pode estar relacionado com a entrada de um estabelecimento, ou com a entrada da sua casa. Tem alguma questão que você tem que prestar atenção aqui. Eu vou fazer complementações para entender se tem algum risco, alguma coisa, mas é como se você tivesse que estar ter uma atenção com isso. Por exemplo, com a entrada da sua casa ou com a entrada de um estabelecimento. Se você, por exemplo, tem um comércio, uma empresa, com a entrada da sua empresa, com a entrada do seu comércio. Porque tem alguma coisa acontecendo ali. Alguma situação acontecendo ali. Mas conforme eu for fazendo a leitura, eu vou analisando para ver do que se trata realmente. Mas é como se você tivesse que prestar atenção em relação a esse tipo de entrada. Alguma coisa que acontece na entrada de algum local, ou na entrada da sua casa, ou numa entrada de um ambiente que você tem costume. Uma coisa nesse sentido. Energia espiritual. Ou pode ser que alguma coisa entrou pela porta. Alguém entrou por uma porta. Espiritualmente, diz assim que a natureza por si só está arrumando meios de te comunicar. Então existe não só essa instrução, essa orientação que vocês estão recebendo a nível espiritual, como também a própria natureza está conectada a vocês. Então existem formas que eles estão utilizando para te trazer sinais. É claro que se você for num ambiente de natureza, animais se aproximarem, pássaros, o que for, é totalmente comum. Só que
existe algo em particular que eles podem estar fazendo, coisas que podem estar acontecendo em momentos que você esteja pensativo ou pensativa, que é uma forma da natureza dizer, olha, vai ficar tudo bem, ou você deve seguir por esse caminho. É como se você entendesse perfeitamente o que está acontecendo ali, o que está se passando ali. Mas existe muita comunicação. É como se o espiritual ele tivesse avisando você praticamente em relação a tudo. Praticamente em relação a tudo. Tudo bem? Vamos seguir, Aquário. Como que as pessoas do entorno estão percebendo vocês? Vou embaralhar novamente. Como que as pessoas do entorno estão percebendo vocês? As pessoas aqui do seu entorno, elas veem vocês como pessoas muito inteligentes, como se pudesse atrelar qualquer tarefa a vocês, que vocês conseguem assim, através de uma competência, de uma eficácia, entregar um bom trabalho, desenvolver progresso naquilo que você está fazendo. Então as pessoas, elas têm uma impressão muito boa, né? Fala sobre confiança também. As pessoas podem estar notando também uma certa reciprocidade naquilo que vocês estão desenvolvendo, mas também, quando nós falamos do coletivo por si só, né, do externo, pode envolver variados tipos de pessoa. Então, a nível profissional, a nível de amizade, né, existe muito uma questão de inteligência envolvida, comunicação prática, as pessoas sentindo um certo acolhimento, as pessoas sentindo reciprocidade nas interações. Mas quando vai para um sentido emocional, onde envolve família ou até a vida sentimental, pode haver alguma decepção ou as pessoas podem estar notando algum tipo de sofrimento no momento. Porque a energia desses ambientes é diferente da energia do todo aqui. Então, ou eles estão se sentindo traídos, ou eles estão com medo de que isso aconteça, né? Ou eles estão notando que você passou por alguma fase, alguma experiência difícil. Ok? Como que tá a questão mental de vocês? Eu vejo assim, que você pode estar utilizando de uma maneira, eu vou usar o termo política, mas não estou me referindo à política, tudo bem? Estou falando uma maneira de se expressar, uma maneira de conversar. É como se você tivesse intelectualmente ou mentalmente se comunicando de uma maneira muito política, né? Então, tentando, independente ali do espaço, do ambiente, sempre ter uma dinâmica na conversa muito política, uma fala muito política, tudo bem? E isso é uma forma que você encontra de estratégia para manter tudo sob controle, para conseguir manter as coisas organizadas, para nada sair fora do que você espera. Você também pode ter algum pensamento aqui voltado a alguém, como se fosse alguém que você talvez interprete dessa forma. Uma pessoa que esteja sempre conversando ou falando dessa maneira com os demais. Tá? Mas assim, você está usando uma forma política para se retratar. É interessante porque essa energia também, Aquário, é uma energia que fala muito sobre
decisões baseadas a julgamento. Então, pode haver muito julgamento acontecendo e você tomando decisões baseadas no seu próprio julgamento em relação ao outro, em relação a uma situação, ok? Só tenha cuidado para não se tornar extremamente crítico ou crítica aqui. Emocionalmente, eu vejo que você está tentando manter a serenidade emocional, você está tentando, por mais que você sinta muita coisa, você não está transparecendo isso no momento. Provavelmente você está agindo com certo equilíbrio, você não está se mostrando excessivo, excessiva, você não está se mostrando desequilibrado, desequilibrada, você está mantendo aqui um bom temperamento. Só que existe assim, situações que vocês estão lidando emocionalmente que requer uma observação, uma atenção sua. E isso pode estar relacionado a uma figura paterna, então alguma questão envolvendo o seu pai, que pode no momento ser uma questão emocional importante para você. Você pode ser a sua questão, né? Como pai na situação também, ou você está lidando com o pai dos seus filhos, mas aqui existe essa questão delicada no momento que está ligada à sua parte emocional. Também vocês podem estar lidando com algum sentimento em relação a algum parceiro ou parceira que você está se envolvendo. Pode haver mais equilíbrio dentro desse relacionamento, mais estabilidade também. Vocês podem estar conhecendo uma nova pessoa, porém uma pessoa que tem uma diferença de idade ou uma diferença em relação à cultura, né? Talvez uma pessoa que seja de um estado, por exemplo, vamos colocar assim, você é de São Paulo e a pessoa é do estado da Bahia, por exemplo, e aí vocês estão se conhecendo em alguma situação, porque eu sinto que essa pessoa ela mora, ou você do Rio de Janeiro e a pessoa é lá do Mato Grosso. Então, assim, eu sinto que tem, pode ser uma diferença de estado, de cultura ou realmente de idade aqui de alguém novo que você esteja conhecendo. Tudo bem? Como que você está lidando com o desafio? E eu vou aproveitar e vou complementar essa energia. Tem algo relacionado ao passado aqui. Tem algo relacionado ao passado. Talvez alguém bata na porta da sua casa. Talvez alguém tente entrar na sua casa sem sua permissão. Tem que ter cuidado, porque está na energia do alerta ali. Ou você reencontrando alguém em um local. Vou complementar agora a energia. Do que se trata esse alerta. Pode ser que aconteça algum acidente na frente da sua casa, alguma coisa nesse sentido, porque eu também vejo questão de ambulância aqui. Ou se você trabalha com isso, talvez você precisa ser mais rápido ou mais rápida. Por exemplo, se você trabalha no hospital ou se você trabalha no transporte de transportar ali dentro da ambulância o paciente, pode ser que você tenha que ser mais rápido para chegar num lugar e talvez esse seja a dificuldade, ou você tem que correr com o paciente aqui. Mas eu realmente sinto que tem alguma coisa acontecendo que vai exigir um movimento rápido, uma situação rápida. Pode ser que alguém esteja passando de carro na frente da sua casa, ou alguém esteja cercando uma outra pessoa na frente de casa. Mas eu vejo alguma coisa em relação a salvar, a prestar auxílio.
Pode ser que você chamou uma ambulância, alguma coisa, estão demorando para chegar, que existe alguma coisa que pode envolver realmente alguma coisa acontecendo na frente de um lugar. Mas eu não vejo que seja com você que esteja acontecendo. Tá, Aquário? Então vocês podem ficar tranquilos. Não vejo que seja com você, mas tem alguma coisa acontecendo que talvez precise de uma agilidade ali. Ou você você prestando algum auxílio, ou você recorrendo a alguma coisa, mas não está diretamente voltado à sua pessoa. Energia espiritual. A energia espiritual fala sobre conectividade e vocês têm praticamente aqui um casal, vou chamar assim, né? Um casal, uma parceria de mentores ajudando vocês nesse momento, gerando bem-estar, gerando sintonia e também estão ajudando nas relações, né, cotidianas também. Vamos seguir, Aquário. Como que você está lidando com essa situação externa, com as pessoas? É interessante porque você está adotando uma postura de... Você não está reagindo ao que as pessoas estão fazendo. Você está mais concentrado, mais concentrada naquilo que você está tratando como uma prioridade. Você está pensando muito antes de agir. Mas eu sinto assim, é como se vocês estivessem numa energia de eu não tô afim de discutir isso, eu não tô afim de lidar com isso agora, eu não tô afim de tratar isso porque eu tô concentrado ou concentrada demais nas minhas coisas agora. Se eu tiver que tratar algum assunto, conversar, resolver, eu faço. Mas você está interpretando alguma coisa, Aquário, como se as pessoas só vêm para gerar estagnação ou para gerar alguma interrupção em algo que você está querendo fazer. Ou você pode estar olhando alguém como responsável por alguma coisa estar parada na sua vida e não está funcionando mais. Na parte do pensamento, mostra que eles podem estar pensativos em alguém e também fala daquela questão de estar se comunicando de uma forma muito política, algo nesse sentido. E assim, vocês podem vir aqui a ter algum tipo de decepção com alguém mais jovem. Pode ser alguma preocupação, alguma situação envolvendo filhos também, que você esteja percebendo no momento. Ou, se você estiver lidando com uma pessoa que você considera que tem uma comunicação muito política, possivelmente você pode estar olhando para essa pessoa e falando assim, poxa, eu confiei que essa pessoa fosse fazer algo diferente ou que ela fosse realmente cumprir aquilo que prometeu, mas eu estou me desapontando porque não está sendo dessa forma. Essa pessoa não está cumprindo isso. Pode ser também algo que você esteja observando em relação a alguma criança, alguma situação que te traz algum tipo de irritação, uma certa preocupação também. Na parte emocional, eu mencionei que tinha a questão da energia paterna. Provavelmente, assim, na parte emocional, vocês têm alguém ali que ama muito vocês, que quer o bem de vocês. E que pode, assim, realmente o sentimento cada vez mais se fortalecer e tem algo que une vocês cada vez mais nesse mês de junho. Eu vejo assim que você está correspondendo também a essa pessoa.
E assim, quando eu falo da parte emocional, não me refiro só à vida sentimental. Às vezes é alguém da sua família, sua mãe, seu pai, alguém que você está muito próximo e que você sente que tem, né, essa energia. Como que você está lidando com o desafio? Fala sobre vitória e também pode envolver alguma questão financeira. Você está conseguindo obter vitória sobre uma pessoa, sobre uma situação e que isso pode envolver também uma questão financeira, uma questão de estabilidade. Né? Seja o que for, você está saindo vitorioso ou vitoriosa na situação. Bem? Questão espiritual. Vocês estão conseguindo sentir, entender, interpretar muito bem os sinais que vocês estão recebendo espiritualmente. Isso é muito bom. Né? Então existe de fato aqui uma sintonia. Bom, vamos lá, Aquário. Na energia externa, eu vejo vocês lidando com alguém de Áries, Leão e Sagitário. Tem alguma coisa nesta pessoa que você sente que, assim, existe muita coisa sendo planejada, mas é sempre você que está dando a sensação assim, que você sempre está agindo, que você que está dando o primeiro passo, que você que está fazendo. E você sente que talvez a outra pessoa ela não esteja levando as coisas tão a sério como deveria. Você também pode estar tratando com essa pessoa sobre assuntos envolvendo filhos ou envolvendo alguma nova oportunidade. Só que é uma situação que traz um peso emocional muito grande, porque fala sobre decepções, às vezes alguns sentimentos, foi uma pessoa do seu passado, alguém que poderia já ter te traído, e isso pode tornar as coisas meio paradas aqui. Na parte emocional, eu tenho energia de Áries, Touro, Câncer, Peixes e Escorpião. Existe algo em comum entre vocês, né? Então, se você estiver lidando com essas pessoas nesse período, principalmente se for Touro, tá? Tem energia de Áries, Áries também sai aqui na parte do pensamento, pode ser que as coisas com ele sejam mais leves. Mas na parte emocional aqui, eu vejo que vocês têm muita coisa em comum, tem muita coisa que vocês estão resolvendo. Se vocês estão lidando com esse signo, vocês vão perceber que são energias que estão sempre tentando apaziguar as coisas, estão sempre tentando relaxar, estão sempre tentando acalmar a situação. Por mais que às vezes exista muita intensidade emocional e dependendo se for um relacionamento afetivo, às vezes até ciúmes, as coisas não estão saindo fora do equilíbrio. Existe equilíbrio emocional aqui, é o que eu quero dizer. Na parte do desafio, eu tenho situações que envolvem o passado, eu tenho energia de Gêmeos, Libra, Aquário como vocês, pessoas que estão a longa distância. Então, assim, aqui realmente pode ser que alguém esteja vindo de longe, alguém esteja passando em frente à sua casa, alguém esteja fazendo algo na frente de uma porta, de uma residência, de um comércio, de um ambiente, para tentar chamar a atenção ou para tentar criar algum tipo de situação, só que você é mais esperto e você consegue perceber isso. Isso faz você tomar uma decisão, que você vai ter que manter uma certa estabilidade, pode ser que você receba alguma coisa financeiramente, devido ao que a pessoa está fazendo, você saia vitorioso ou vitoriosa na situação. Se isso for uma questão grave, uma questão de saúde, você consegue, se você trabalha com isso, socorrer essa pessoa. E aí você traz aquela sensação de realização, eu consegui ajudar, eu consegui me precipitar aqui, não deixar com que isso se chegasse num ponto ruim, tá? Mas de qualquer forma ainda pede uma atenção, ok? A princípio é isso. Muito obrigada, Aquário. Eu falo com vocês agora na próxima leitura. Se cuidem, tudo bem, e tenham um bom mês de junho para vocês. Seja um mês próspero, um mês abençoado. Muito obrigada, um abraço a todos. Tchau, tchau.